Hora do nosso bate-papo com o colunista de política aqui do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, cientista político Fernando Schiller, já está ao vivo conosco para falar hoje sobre legislação eleitoral. E aí, hein, Schiller? Quais as novidades? Qual o seu destaque hoje sobre esse assunto? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Thaís, Sônia, Cláudio. Olha, ontem reviravolta no Congresso, né? Interessante isso, como política é um zigue-zague. A gente falou aqui algumas semanas atrás que havia sido derrubada aquela proibição da coligação nas eleições proporcionais. Esse tema geralmente parece meio complicado para o nosso ouvinte, mas no fundo ele é muito simples, né? Quer dizer, em 2017 nós tivemos uma reforma, uma mini reforma eleitoral, e se criou lá a proibição da coligação nas eleições proporcionais para a Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, etc., Congresso Nacional. E se criou a cláusula de desempenho, né, que até 2030 vai exigir 3% da votação nacional para que o partido possa funcionar no Congresso Nacional. Né? Isso, olha, eu participei de, vou dizer assim, diversos seminários, debates, enfim, sobre esse tema. Não há quem não tenha saudado isso como altamente positivo para a nossa democracia. Né? Porque quando a gente vê aquelas votações no Congresso Nacional, aquela sopa de letrinhas lá, quer dizer, eu de repente fechar a questão com 10 partidos, eu acompanho muito, obviamente, votações no Congresso, é incrível como você tem lá, assim, como orienta a bancada, só orientação de bancada, você tem 20 e tantos partidos que fazem orientação de bancada, cada partido faz um pequeno discurso, né? Então as votações são demoradas, os acordos são mais complicados. Eu me lembro o ex-presidente Fernando Henrique comentando que na época do seu governo, 3, 4 partidos você formava maioria constitucional no Congresso. Hoje você precisava 11 partidos, né? Então a fragmentação é muito grande. Bom, dito isso, o Congresso não se sabe como nem porquê, né? Obviamente tem interesse das lideranças regionais, aprovou 4 anos depois, apenas de 2017, 2021, 4 anos depois, o fim dessa proibição das coligações proporcionais, que havia produzido um ótimo resultado. Né? Eu sempre trago aqui o dado que ela valeu por... Nós tivemos uma experiência, uma eleição de experiência, que foi entre 2016, onde ainda não tinha a regra da proibição da coligação das proporcionais, e 2020, nas eleições, a gente já tinha a proibição. Pois bem, a média de partidos por Câmara de Vereadores em todo o Brasil, entre 2016 e 2020, caiu de 6,7 para 4,9, né, que é feita a média, né, no Brasil inteiro, nos 27 estados. Então, foi uma queda substancial. Por quê? Porque, não tendo a coligação na proporcional, os partidos menores, eventualmente, não fazem o quociente eleitoral, não elegem vereadores, né? Então, a fragmentação, o número de partidos na Câmara de Vereadores, em todo o Brasil, são 5.570, diminui. Isso diminui um monte diminui despesa, diminui custos de governabilidade, etc., nas câmaras de vereadores. Isso aconteceu especialmente nas pequenas cidades, né? Nas grandes cidades ainda não tinha dado esse resultado, não tinha dado esse efeito, mas a tendência é também acontecer. Pois bem, dito tudo isso, ontem o Senado, né, e aí vamos fazer um elogio aqui à relatora, da senadora Simone Tebet, que realmente ela liderou esse processo lá e foi ampla maioria. Né? Então, tem uma ampla maioria para a derrubada da derrubada, tá? Vamos falar assim, da proibição. Então, fica tudo como está. Eu saúdo essa decisão, viu, Thaís, Pedro, Cláudio e Sônia, por uma razão muito simples. O Brasil não pode ter experimentalismo institucional. Não faz sentido aprovar uma regra no Congresso Nacional que estava dando bom resultado, no fundo, e aí, 4 anos depois, muda por uma razão simplesmente de interesse ali dos partidos políticos. No mais, acho que foi uma outra mudança interessante, foi introduzido, que é pequena, mas ela sinaliza algo interessante, que vai contar em dobro para os fundos, chamado fundo eleitoral, fundão eleitoral, fundo partidário, os votos dados a candidatas mulheres e a candidatos ou candidatas negros ou negras, tá? Isso é interessante por quê? Porque incentiva a participação de candidaturas negras, né, de negros e de mulheres, o que é positivo, né? Mas não mexe na questão não cria uma cota, né, como há projetos nessa direção, ou seja, que se cria uma cota de 30%, 20%, isso vai tramitar, continua tramitando, mas não entrou na PEC, né?
Então há muita polêmica sobre isso, se deve-se ter esse tipo de cota ou não, de participação de gênero, de raça, né? Muitos outros grupos eventualmente poderiam reivindicar Ô, isso, Schiller. mas a mim parece essa ideia de, é como se diz um nudge, né? Quer dizer, um incentivo, uma valorização para que se tenha mais candidaturas mulheres e de negros, eu acho muito positivo, foi aprovado ontem também. Além disso, um detalhe, né? Eu não vou me estender muito, são várias regras aqui, mas tem uma que eu achei muito interessante. Quem acompanha, o Cláudio acompanha esse tema há muitos anos. A posse, não tinha nenhum sentido a posse do presidente da República ser feita no dia 1º, né? Porque o país fazendo Réveillon, os governadores tinham que fazer num horário, pegar um jatinho para Brasília para tentar chegar na posse do presidente, tudo. Bom, agora vai ser dia 5 a posse do presidente da República, né? E dia 6 o dos governadores. Então fica tudo certinho, pode fazer lá as festas de final de ano, às vezes nos estados, né, haviam comemorações, os governadores tinham que participar, e etc. Então, quer dizer, então o presidente Bolsonaro ele ganha mais uns dias de governo, mas essa transição vai ser feita e é positivo para o país, me parece, essa pequena mudança. No mais, foi rejeitado um elemento, por prudência, de novo aqui um elogio à relatora, porque havia sido reduzido de 1 milhão para 100 mil assinaturas eletrônicas, projetos de iniciativa popular. Né? E se considerou ontem no Senado que isso iria banalizar os projetos de iniciativa popular. Uma coisa é você ter 1 milhão de pessoas, tem que fazer um trabalho em todo o país, 5 estados, enfim, você tem que ter realmente uma base popular para ter um projeto de iniciativa popular. Né? Agora, 100 mil eleitores, uma assinatura eletrônica facilitaria muito, você teria um congestionamento legislativo nessa direção. Né? E também acho que o ponto interessante foi regulamentada essa questão de você ter consultas municipais sobre temas aprovados em câmaras de vereadores, plebiscitos, né? Que é muito comum nos Estados Unidos, quer decidir, por exemplo, alguma questão da cidade, né? Eu estava vendo agora os Smart Cities, cidades inteligentes, que as questões da cidade agora podem ser decididas em plebiscitos aproveitando o pleito municipal, ou seja, não cria mais despesa, mais burocracia. Então o cidadão vai lá, vota no prefeito, vota no vereador, mas ele também pode votar numa ou noutra decisão plebiscitariamente de interesse da cidade. Então acho muito positivo. Diria assim, foi um bom dia ontem no Senado, hein? Perto do que a gente tem visto por aí. Então acho que é uma boa notícia. Agora, Schiller, essa questão aí de contar em dobro os votos das mulheres e também de pessoas negras para efeito da participação, né, dos ganhos dos partidos no fundo eleitoral e no fundo partidário, puxa vida, até nisso a solução que eles encontram é bater a nossa carteira, né, é aumentar a tunga, né, aumentar o dinheiro que tiram do nosso bolso para financiar as atividades deles, né, para financiar a campanha eleitoral, para financiar a manutenção de partidos. Não tinha, assim, é aquela coisa, até nisso, né, quando se vota um princípio que é muito positivo, de aumentar a representatividade e a participação das mulheres e de pessoas negras no processo eleitoral, mas isso aí tem uma vantagem, com a sinceridade que a caracteriza e muitas vezes até depõe contra ela. Ontem a senadora Cátia Abreu disse isso claramente. Qual é a vantagem disso? Ela disse. A vantagem é que os partidos políticos vão ter interesse em eleger mulheres porque vão ter mais dinheiro no seu fundo partidário. É esse o espírito da coisa, infelizmente. Né? A mim parece, viu, Cláudio, que comparativamente à proposta que eu considero bastante discutível, vamos lá, de você criar uma cota, né? Você criar um pequeno incentivo para que haja uma distribuição maior do fundo, não aumenta o volume de recurso, né? Mas a redistribuição interna do recurso. Né? Toda vez que você cria um incentivo como esse, você cria uma artificialidade. Né? Nesse sentido, eu concordo com o Cláudio. Quer dizer, então os partidos, quer dizer, eles vão buscar, vão buscar mais candidaturas de pessoas negras, mais candidaturas de mulheres, eventualmente porque, né, vão ter uma cota um pouquinho maior dos fundos. Não é um grande incentivo, tem algum incentivo, porque o recurso é importante, então, para os partidos e tal. Alguém poderia dizer assim, bom, mas não é pelas melhores razões, né? Você não deve procurar candidaturas mulheres, candidaturas de pessoas negras, porque vai ganhar um pouquinho mais do fundo eleitoral, do fundo partidário, né?
Então, quer dizer, é como se fosse, eu me lembro muito do filósofo Michael Sandel, a coisa que o dinheiro não deve comprar, né? Não deve comprar, quer dizer, o incentivo à participação de pessoas, isso é uma questão de cidadania, uma questão de consciência, uma questão de escolha das pessoas. Então, nesse ponto eu concordo. Filosoficamente, viu, Cláudio, eu concordo. Eu só disse dos males o menor, né? E quero dizer claramente, vocês conhecem as minhas visões sobre isso, eu sou inteiramente contra esses fundos. Eu acho que o Brasil não deveria ter, poderia ter algum auxílio para a manutenção de fundações partidárias, atividades. Bom, aí dá para discutir, um recurso muito pequeno. Agora, financiamento público, dinheiro do contribuinte, não tem dinheiro do governo, né? Dinheiro do contribuinte, obrigatoriamente, compulsoriamente para os partidos, por isso financiar a eleição. Sou inteiramente contra. Quem deveria financiar a campanha eleitoral são os eleitores, os militantes partidários. Tem aí as vaquinhas eletrônicas, tem os crowdfundings que funcionam e cada vez mais funcionam, tem a tecnologia aí. Então está tudo errado isso aí, eu vou dizer, mas digo, dos males o menor, que não se aprovaram as cotas ontem, eu acho que foi uma decisão inteligente. Fernando Schiller, cientista político, está sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, chamando atenção, às vezes, para assuntos que não estão tanto ali no destaque no noticiário, mas que vão mexer com a vida de todos nós. Obrigada, viu, Schiller? Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Thaís.